Olá, queridos, boa noite. Para mim, novamente, é um privilégio estar conectados com vocês aí em casa para compartilhar a palavra do Senhor. E hoje é um dia de festa, hoje é um dia de alegria, tanto aqui na terra como no céu. Hoje nós teremos uma festa batismal aqui. E os anjos do Senhor lá no céu também comemorarão. Então, eu vou combinar como sempre eu tenho combinado com vocês em todos os cultos. Eu estarei olhando para vocês em alguns momentos, mas também estarei conversando com as pessoas que estão aqui na nave da igreja, tudo bem? Isso é muito importante também, porque eles precisam ser alimentados com a palavra do Senhor. Então eu vou olhar para eles, nós vamos estar com a palavra aberta, tanto aqui na igreja como em casa, para ver o que o Senhor deseja para a nossa vida. A minha vida tem sido transformada ao estudar a palavra do Senhor, ao estudar um pouco sobre o apóstolo Paulo. E eu tenho certeza que a sua também está sendo transformada. Deus tem um chamado especial para você. Deus tem um convite. Ele deseja que você entregue a vida por completo a Ele, sem reserva alguma. E para que isso aconteça, eu quero orar com você neste momento, para que Deus prepare a sua mente, o seu coração, para que você possa fazer essa entrega total. Tudo bem? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nós estarmos aqui para compartilharmos a Tua palavra. Esta palavra que produz vida, que transforma o nosso ser, a nossa mente, os nossos pensamentos, que nos restaura de forma plena. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor convença esta pessoa que ela precisa de Ti. A maior necessidade é de Ti, Senhor. E em nome de Jesus, bom Pai, que esta pessoa possa tomar esta decisão hoje. Quantas pessoas, Senhor, que têm lutado, uma luta espiritual, e ainda não entregou a vida por completo a Ti. Que já ouviu a Sua palavra tantas vezes, já ouviu tantos sermões, já fez estudo bíblico, mas ainda não entregou a vida a Ti. Senhor, nós vivemos num momento tão seleto, tão sublime, nós estamos vivendo no tempo do fim. E nós sabemos, bom Pai, que a segunda vinda do Teu Filho se aproxima. E eu quero lhe pedir que em nome de Jesus, o Espírito Santo venha convencer esta pessoa nesta noite. Eu sou apenas um instrumento seu, Senhor. Que o homem venha desaparecer e que o Senhor venha aparecer. Que a minha voz possa ser a voz do Senhor, conversando com esta pessoa. Nos fortaleça na Tua palavra. E é no nome do Seu Filho que oramos. Amém. A nossa mensagem hoje está no livro de Filipenses. Eu convido você a abrir a tua palavra em Filipenses e nós vamos ficar a mensagem toda somente no livro, ok? Então abra lá, em Filipenses, capítulo 4. Era o ano 63 depois de Cristo. Paulo estava encarcerado lá em Roma, na prisão domiciliar. Ele já estava há 2 anos naquela prisão em Roma, mas antes dele ir para Roma, ele ficou preso também 2 anos lá na cidade de Cesareia. Paulo foi para a cidade de Jerusalém, porque ele queria concluir o seu ministério de forma feliz em Jerusalém, porque logo no início do ministério dele, por ele ser um perseguidor da igreja, os irmãos em Jerusalém o rejeitou. Então ele queria concluir a sua terceira viagem missionária bem. Então ele vai para Jerusalém. Ele é bem recebido pelos irmãos. Porém, os judeus conspiraram contra ele. Então ele foi preso. E passou 2 anos em Cesareia. De Cesareia ele apelou para César e foi levado então para Roma. E ele estava então 4 anos já preso, encarcerado, entre algemas, amarrado ali, preso entre as correntes. E neste momento,
ele estava no ano 63, no último ano da sua prisão, da primeira prisão de Paulo. Porém, o apóstolo não sabia que era a última prisão dele. Olha só que interessante. E nós vamos ver isso ao longo da carta aos Filipenses, que ele não imaginava que era o final. Ele aguardava a morte. Ele estava preparado para morrer. Mas esta carta me chama muito a atenção. E vocês vão perceber o porquê. Porque aquele homem preso, encarcerado, ele vai expressar uma alegria dentro da mente, do coração dele, nas palavras. O estado emocional dele é extraordinário. Isso me impressiona. E eu comecei a aprender com Paulo, que eu preciso aprender a reclamar menos, aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância da minha vida. Porque ele aprendeu, eu posso aprender e você pode aprender também. E aquele pastor, o pastor Paulo, ele disse o seguinte para as suas ovelhinhas em Filipos. Depois de 10 anos, mais de 10 anos, ele está escrevendo a carta para os irmãos lá em Filipenses, para os irmãos que moravam em Filipos. O evangelho alcançou os filipenses que moravam em Filipos, através da pregação de Paulo. Paulo no ano 50, junto com o pastor Silas, Timóteo e o evangelista Lucas, que escreveu o evangelho de Lucas. No ano 50, eles foram para Filipos. E lá em Filipos, Paulo encontrou uma mulher, junto com outras mulheres na beira de um rio. E ali, naquele pequeno grupo, Paulo, junto com os seus amigos pastores, dividiu a palavra do Senhor. E uma mulher chamada Lídia aceitou a mensagem junto com a sua família. Eles foram batizados. Ali também em Filipos, Paulo expulsou um demônio de uma escrava. E este demônio fazia com que esta escrava adivinhasse a vida das pessoas. Assim como há pessoas hoje que adivinham a vida de outras pessoas. Aqui a palavra do Senhor fala que havia uma escrava possessa de um demônio adivinhador. Paulo, junto com os pastores, expulsa aquele demônio. E os donos da escrava ficam irados. E faz um movimento com a multidão. Paulo foi então preso, foi açoitado, junto com Silas. E lá na prisão, era meia-noite, eles estavam cantando, mesmo com o corpo todo dilacerado. Isso me impressiona. Eu e você muitas vezes não conseguimos fazer como ele, mas todo açoitado, chicoteado, ele estava ali, adorando, louvando ao Senhor. Em resposta ao louvor, Deus abriu a prisão. E sabe o que aconteceu? O carcereiro aceitou a Jesus como seu Salvador, ele e toda a sua casa, e foram batizados naquela noite. Na madrugada daquela noite. Ali naquela cidade, a cidade de Filipos, foi feito então um pequeno grupo, com Lídia e a sua família que havia se convertido, e com o carcereiro e a sua família que havia se convertido. Então, depois de mais de 10 anos, 13 anos depois, Paulo está escrevendo esta carta para aquela igreja que cresceu. E o pastor diz assim, ele diz o seguinte lá em Filipenses 4, verso 1. Leia comigo na sua palavra. Abra comigo aí na sua casa. Filipenses 4, verso 1. E você que está aqui na nave da igreja também. Diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Este era o pastor Paulo conversando com as suas ovelhas. Que privilégio aquelas pessoas tinham. Eles tinham um pastor que os amava, tinha saudade deles,
A alegria deles eram os irmãos, e os irmãos eram a coroa. Já parou para pensar? Que pastor maravilhoso que era Paulo. E ao eu me deparar com esse texto hoje, eu orei pelos nossos pastores, para que nós possamos ser como Paulo. Para que nós possamos amar as nossas ovelhas, sentir saudade delas e que elas sejam a nossa alegria e a nossa coroa. E aí Paulo diz assim, Filipenses capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Somente isto é o verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A palavra servos aqui, no original grego, é a palavra doulos. A palavra servo, ela é muito mais profunda do que está traduzida aqui no português. A palavra significa escravo. Paulo e o pastor Timóteo eram escravos de Jesus. O que significa isto, pastor? A consciência deles, a mente deles, as ações deles estavam todas submetidas em Cristo. A fidelidade deles, o amor deles estava em Cristo Jesus, tudo estava em Cristo Jesus. Eles aprenderam a serem escravos de Cristo Jesus. E eu e você precisamos aprender a sermos escravos de Cristo Jesus. Você compreende isto? Você precisa estar com a sua vida submetida em Cristo Jesus, porque nós, sendo escravos de Cristo Jesus, nós teremos a alegria que o apóstolo tinha. Nós teremos a felicidade que ele tinha em toda e qualquer circunstância diante dos problemas. Isto é profundo, extremamente profundo. Escravo de Cristo. E este pastor orava pelas suas ovelhas. Ele diz assim no verso 3 e no verso 4 do capítulo 1. Agradeço a meu Deus por toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações. Em favor de vocês, sempre oro com alegria. Sempre oro com alegria. Era um pastor que orava pelas suas ovelhas. Orava e agradecia ao Senhor pelas pessoas que estavam sob a sua liderança. E era com alegria que ele fazia isso. Um pastor extraordinário. E no verso 6, ele diz o seguinte, do capítulo 1. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então o pastor Paulo conclui dizendo ali a sua parte da oração. Eu estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la em Cristo Jesus. Jesus começou uma obra de transformação na sua vida. Eu sei que você tem lutado, batalhado contra o eu, contra o pecado, contra o mal. A nossa natureza é inata para o mal. Eu sei que você tem lutado contra tudo isso. E Paulo diz que aquele que começou boa obra em nós, vai completá-la até a segunda vinda de Jesus. Não desista, seja perseverante, continue lutando, continue avançando. Acredite no Senhor Jesus, Ele pode fazer todas as coisas em nós. E Ele deseja transformar eu e você, à semelhança do caráter de Jesus Cristo. Esta é a obra que o Pai deseja fazer em nós. E nós precisamos reconhecer esta obra, porque aquele prisioneiro, o pastor Paulo, estava convencido que a solução para mim e para a sua vida, para a nossa vida, está em Cristo Jesus. Então aquele pastor vai avançando na sua mensagem para a igreja de Filipenses. E no verso 12 ele diz o seguinte, do capítulo 1, do 12 ao 14. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Agora, o verso 20.
Diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quer para mim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Neste momento, o apóstolo apresenta a sua prisão. E ele apresenta que ele está preso por causa de Cristo Jesus. E ele disse que a prisão dele era para avançar o Evangelho, para o progresso do Evangelho. E toda a guarda do palácio romano conhecia sobre Jesus. E todos os demais sabiam que ele estava preso por causa de Jesus Cristo. Este era o estado do apóstolo, ele estava preso por causa de Jesus Cristo. Mas mesmo na prisão ele avançava o Evangelho. Isso me chama muito a atenção, sabe por quê? Porque eu e você, nós temos a liberdade de pregar sobre Jesus Cristo. Mas nós estamos estagnados, nós estamos parados. Nós podemos sim ser mais ousados. Nós precisamos ser mais ousados. Nós precisamos avançar na verdade, avançando na pregação do Evangelho. Esta mensagem precisa alcançar todas as pessoas. Os romanos eram pessoas comuns, pessoas da sociedade como adiante, ao redor de nós. Pessoas que gostavam de festas, pessoas que gostavam de frequentar ali os jogos nos finais de semana. Eles gostavam de jogos, de corridas de cavalos. Eles gostavam de ver, contemplar as lutas de gladiadores. Eles gostavam das orgias, do pecado. Eles gostavam de todas essas coisas que hoje nós vemos a sociedade gostando e procurando. Eles gostavam de tudo isto. Porém, o apóstolo de Jesus Cristo, preso, encarcerado, com correntes, ele diz o seguinte, que ele estava avançando o Evangelho e todos sabiam que ele estava preso por causa de Cristo Jesus. E aí este apóstolo diz o seguinte, no verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele não se preocupava com a condição dele. A maior preocupação daquele homem, daquele pastor, era pregar o Evangelho. E ele então diz, porque para mim o viver é Jesus Cristo e o morrer é lucro. Isto me impressiona. E sabe qual que era o estado daquele homem naquela prisão? Leia comigo agora Filipenses 3, verso 1. Filipenses 3, verso 1. Diz assim, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. A palavra alegria vai se repetir ao longo da epístola aos Filipenses por 15 vezes. Por 15 vezes o apóstolo apresenta a alegria que ele vivia, o estado feliz. Ele vai apresentar isso em Filipenses 1, verso 3, sempre oro com alegria. Ele vai apresentar em Filipenses 1, verso 18, que ele diz ali, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Em Filipenses 1, verso 25, ele apresenta ali o progresso do Evangelho e a alegria dele na fé. A exultação que ele tinha por todos os irmãos, e aí ele vai concluindo, e ele vai falando, por 15 vezes, ele apresenta o estado dele, e como eu e você deveríamos estar vivendo. Então chega no capítulo 4 de Filipenses, ele diz assim no verso 10, alegro-me grandemente no Senhor. E aí no verso 11 ele diz, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece.
Este era o apóstolo Paulo. Encarcerado, preso, mas alegre, contente, em toda e qualquer circunstância. Nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Nós precisamos ter um sorriso no rosto. Nós precisamos ter alegria, mesmo diante das aflições, dos problemas. É fácil, pastor? Não, não é fácil. Mas sabe, eu tenho buscado colocar isso aqui em prática na minha vida. Não é fácil. Mas o apóstolo diz: alegrem-se no Senhor Jesus Cristo. A nossa alegria deve estar pautada em Jesus Cristo. E quando nós estamos com Cristo Jesus, nós encontramos alegria, mesmo diante das adversidades, dos problemas. E sabe, o apóstolo, ele diz também sobre a tristeza. E ele vai dizer isso lá em Filipenses 3, no verso 7. Ele diz assim, Filipenses capítulo 2, no verso 27, onde está escrito: de fato, ficou doente e quase morreu. Ele está falando nesse momento de Epafrodito, um discípulo dele, um irmão, um pastor que estava com ele ali na prisão. E ele diz assim: de fato ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei para que, quando o virem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. Ele passava por dificuldades, ele passava por problemas, aflições, assim como eu e você enfrentamos com a nossa família, com os nossos filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu pai. Porém, este apóstolo diz para nós que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. E aqui está um ensinamento para nós, porque ele diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Independente das circunstâncias, o cristão precisa viver diferente. Ter uma alegria em Cristo Jesus. E isto fica muito claro em Paulo. E agora nós vamos ler Filipenses 3, do verso 7 ao verso 8, onde ele diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, a quem perdi todas as coisas. Eu as considero como refúgio, esterco, para poder ganhar a Cristo. Paulo então chega a uma conclusão: que a alegria dele estava em Cristo Jesus, que a nossa alegria precisava estar em Cristo Jesus. E ele considerava todas as coisas que há nesta terra, todas elas, ele considerava como perda para alcançar Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus. E ele diz: comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, a quem perdi todas as coisas. Ele não possuía mais nada. A única coisa que ele possuía era Jesus Cristo no coração. E aí ele cita uma palavra aí que na revista atualizada vai aparecer como refúgio. Mas essa palavra no original é esquibalon. Significa esterco, lixo. Todas as coisas do mundo ele considerava como esterco, como lixo, por causa de Cristo. E neste momento, Jesus está fazendo um apelo para o seu coração. Você está colocando as coisas deste mundo em primeiro lugar na sua vida. Você está colocando a sua carreira, a sua família, os seus bens materiais, o seu eu. Sabe, o apóstolo está te convidando a ter o mesmo espírito que ele tinha, de colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Considerar todas estas coisas como esterco. Você compreende esta profundidade da palavra? Como lixo. Porque Jesus é superior a todas estas coisas. E aí ele diz o seguinte no verso 10 do capítulo 3. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos.
O maior desejo do apóstolo era conhecer Jesus Cristo. Quero conhecer Jesus Cristo. Isto precisa ser o desejo do seu coração, do meu coração, de conhecer Jesus Cristo. Nós agora conhecemos Ele como um espelho, através da sua palavra. Mas na segunda vinda de Jesus, nós conheceremos Ele face a face. Este era o desejo do apóstolo. Qual será a sua escolha? Qual será a sua decisão? Você deseja conhecer Jesus Cristo face a face? Assim como aquele apóstolo que viu que todas essas coisas do planeta Terra são esterco. Este é o apelo do apóstolo. Então ele diz o seguinte em Filipenses 3, no verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isto, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado, por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo começa a dizer que nós precisamos ser aperfeiçoados. Nós precisamos contemplar o caráter de Cristo e buscar viver a semelhança de Cristo. Como Jesus vivia? Jesus vivia amando as pessoas. Jesus acolhia as pessoas. Jesus tinha um afeto. Jesus tratava as pessoas de forma diferente. Jesus veio para buscar e salvar os pecadores, buscar e salvar eu e você. Este era Cristo. E Ele avançava, trazendo as pessoas para perto dEle, com amor, com simpatia. E nós precisamos ser transformados dia a dia ao contemplar Jesus Cristo. E aí o apóstolo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançando para o alvo, para a soberania em Cristo Jesus. Nós precisamos esquecer algumas coisas do passado. Eu tenho certeza que hoje, nesta noite, eu estou falando para uma mulher, para um homem que está neste momento vivendo o passado, um eterno passado no presente. Não consegue aproveitar a vida no presente, mas está vivendo no passado, está vivendo na dor. O seu pai te abusou, o seu avô te abusou, a sua mãe te abusou. Você ficou traumatizado pelo que fizeram com você. Você não consegue se perdoar pelo que você faz, pelo que você fez, melhor dizendo. Você não consegue se perdoar pelo seu passado. Você acabou traindo o seu esposo, desfez todo o casamento. Você está longe do Senhor vivendo no passado. Mas nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço, eu vou avançando, eu vou adiante, eu prossigo a minha vida. Jesus está te convidando para continuar vivendo, aproveitando o presente. Viva o presente, aproveita com as pessoas que estão ao seu redor. Ame como se hoje fosse o último dia da sua vida. Se você soubesse qual seria o dia que você iria morrer, quantas coisas você mudaria, quantas coisas você viveria, não é verdade? A vida seria totalmente diferente. Jesus está te convidando para você se perdoar a si mesmo das coisas ruins que você fez no seu passado. Jesus está te chamando para perdoar o que fizeram de ruim com você, que sempre volta, que sempre está aí na sua mente. Você precisa esquecer desta coisa em nome de Jesus. Esqueça disso, apague, coloque uma pedra sobre isso aí. Esqueça disso. E então, o apóstolo diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele prossegue para o alvo.
O apóstolo Paulo, ele conhecia os romanos. O apóstolo Paulo sabia que os romanos gostavam. Eles gostavam de jogos. Jogos olímpicos. E eu fico imaginando estes atletas olímpicos. Quão magníficos eles são, não é verdade? Muitos desses atletas, eles começam a treinar com apenas 5 a 6 anos de idade. E eles treinam incansavelmente. Treinam para quando eles chegam aos 20 anos de idade, correr uma corrida de apenas 9 segundos e colocar uma medalha no peito. Você não pode fazer a mesma coisa pelas coisas eternas? A solução para eu e você, como diz o apóstolo aqui, ele prossegue para o alvo, para alcançar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. A solução para a minha vida e para a sua vida está em Cristo Jesus. A palavra, a expressão em Cristo Jesus, o nome de Cristo Jesus, ocorre nesta epístola pequenininha de apenas 4 capítulos, 41 vezes. Avance, prossiga, vá adiante. Avance sem medo, com coragem. Não permita que o medo tome posse da sua mente, dos seus pensamentos, não. Conforme o apóstolo diz lá em Romanos 8:37, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A solução para a minha vida e para a sua vida está em Cristo. O que falta na sua vida é Jesus Cristo. E até o momento que você não entregar a vida a Jesus, até o momento que você não entregar a vida e não ser batizado, você vai continuar dando murro em pontas de faca. A sua vida não vai prosperar, a sua vida não vai avançar, porque falta o principal, que é Jesus Cristo. E aí as Escrituras dizem o seguinte, as Escrituras vai avançando, e ele diz assim, em Efésios 3, verso 18, nós já estamos caminhando para o final do sermão, ele diz assim, o apóstolo: pois, como já disse, repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorificado. O apóstolo então conclui, falando bem assim, com lágrimas eu falo repetidas vezes, e agora repito, com lágrimas, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Eu estou falando hoje, você recebeu o link da transmissão, você recebeu o convite para estar neste batismo e está aqui, e ainda não foi batizado, e ainda não aceitou Jesus como seu Salvador pessoal, ainda não fez a entrega por completo. E o apóstolo, o pastor Paulo, ele diz, como eu já disse repetidas vezes, com lágrimas nos olhos, há pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, há pessoas que não aceitam a Jesus como seu Salvador, e há pessoas que condenam os seus familiares, que aceitam a Cristo como o Senhor soberano da sua vida. Mas essas lágrimas aqui não podem ser em vão. Jesus está te chamando. Você tem acompanhado. Você está conectado nessa transmissão, não é por acaso. É porque Jesus quer fazer uma obra de transformação na sua vida. Você está aqui na nave da igreja, porque você recebeu um convite, não somente para ver o batismo, é porque Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer salvar você.
Você compreende isso? Você aceita Jesus como seu Salvador, pessoal? Então o apóstolo diz assim: o destino deles é a perdição, porque o Deus deles é o estômago. Quantas pessoas que estão vivendo aí, satisfazendo os desejos? Quantas pessoas que serão perdidas? Eu oro para o Senhor Jesus Cristo que estas palavras não se cumpram na sua vida. E aí o apóstolo conclui dizendo: a nossa cidadania, porém, está nos céus, em Jesus Cristo. Nós somos cidadãos do céu, em Cristo Jesus. A nossa cidadania é de lá, não dessa terra. E aí o apóstolo diz que em Jesus Cristo todas as coisas estão debaixo do seu domínio. Todas as coisas estão em Cristo, convergem para Cristo. Jesus é o centro de todas as coisas, o soberano sobre as coisas celestiais e terrestres. E a minha vida e a sua vida precisa estar em Jesus Cristo, porque Ele é soberano. Falta Ele na sua vida. Em Romanos 6, verso 3 e verso 4, está escrito o seguinte: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em uma nova vida. Quando nós aceitamos o batismo, quando nós somos batizados nas águas, nós estamos sendo sepultados com Jesus Cristo. Nós estamos morrendo para a vida do pecado. Nós estamos morrendo para o eu. Nós estamos colocando Jesus Cristo em primeiro lugar na nossa vida. E então, é por meio do batismo que nós fazemos a aliança. Jesus está te chamando para fazer esta aliança com Ele. Você aceita? Você deseja fazer esta aliança? Mas pastor, eu não tenho força. Eu já estudei a palavra. Eu já ouvi diversos apelos, diversos sermões. Mas até agora nada. Até agora eu não consegui entregar a minha vida ao Senhor Jesus por completo. Mas sabe, Jesus está te convidando. Sabe por quê? No momento que você fizer isso, o que vai acontecer com você, você vai viver uma vida nova em Jesus Cristo. Jesus está te chamando, Jesus quer te dar uma segunda chance. Jesus mesmo disse em Marcos 16, verso 15, verso 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado, este será salvo. Mas aquela pessoa que não crê em Jesus como seu Salvador pessoal, que não coloca Ele em primeiro lugar da sua vida, infelizmente será condenada. Perderá a graça da salvação. Perderá o privilégio de subir com Jesus quando Ele vier na sua segunda vez. Jesus está te chamando para você crer, para te batizar nas águas, para que você possa se purificar de todos os seus pecados, para que você receba o Espírito Santo, assim como o Mauro e a Luzineide receberam. Jesus está te chamando. Eu sei que é difícil, pastor, eu tenho ouvido os chamados, os apelos, mas este é o momento da sua entrega. Hoje, se você ouvir a minha voz, o Senhor diz, não endureça o vosso coração. Este é o momento. Escreva aí no chat, eu aceito. Eu aceito a Jesus como meu Salvador pessoal. E Jesus fará uma transformação na sua vida. Está escrito em 1 Coríntios 12, verso 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Ou seja, nós somos batizados, e quando nós somos batizados, nós fazemos parte da comunidade, da igreja de Jesus Cristo. Você aceita? Jesus está te chamando.
para fazer uma entrega por completo, e é descer nas águas batismais. E aí ele diz assim, ó, quer gregos, quer judeus, quer escravos, quer livres, sabe? A salvação é para você. Para você que é diferente de todo mundo, nós não somos iguais. Para você que é todo tatuado, que usa piercing, para você que está longe do Senhor, vivendo aí no mundo, no pecado, as pessoas te discriminam pelos seus atos pecaminosos, porém a salvação é para você também. Jesus te liberta, Jesus te restaura do lugar que você está. Ele quer te levantar, Ele quer pegar na tua mão, te dar força, quer te conduzir para a salvação. Compreende isso? A salvação é para todos. Todos, todas as nações, é para você. É para você. Jesus está te chamando.